conectado. Deixa eu chamar aqui o pessoal que ainda não, talvez esqueceu, ou talvez esteja aí com uma outra atividade. Então, vou chamar aqui rápido. Mas você que já está ali conectado, vamos começar a compartilhar aqui os conteúdos que estão propostos para nós sobre esse tema maravilhoso. Lidere a sua igreja como Deus quer. É um assunto temático, proposital, é para os dias de hoje, é para nós os cristãos que já temos entendido ser a vontade de Deus, alcançar pessoas, aqueles que estão dentro das quatro paredes, seguindo uma programação de cultos, uma visão local, né? Mas também esse assunto é para aqueles que estão já com uma percepção, uma inclinação para ir fora das quatro paredes, como tem ensinado T.L. Osborne, né? Nos seus livros e no seu ministério enquanto ele esteve vivo, e também agora dentro da sequência ministerial do Ministério T.L. Osborne, né? Ele ensina muito sobre a questão de nós, como os cristãos, filhos de Deus, aprendermos a ir além das quatro paredes. Então, esse assunto, esse curso, Lidere a sua igreja como Deus quer, vai ter essas dois olhares, né? Uma atenção para você que está aspirando liderar alguma coisa da parte de Deus. Eu não quero que você entenda esse aspecto, liderar a sua igreja como Deus quer, considerando aquilo que seria o conceito tradicional de igreja. Eu quero que você entenda que você e eu, num contexto coletivo ou individual, representamos a igreja de Deus. Então, eu quero que você entenda que essa liderança é para corresponder uma perspectiva de um chamado individual, que você vai pôr em prática em um contexto coletivo. Então, é para todos os filhos de Deus que têm entendido ser o corpo de Cristo, a igreja de Cristo aqui na Terra. Então, você faz a sua parte, você é igreja dentro de um contexto local, de uma estrutura de igreja local, mas você também é igreja fora dela, né? Na sua família, no seu trabalho, nos seus empreendimentos. Você é igreja em qualquer lugar onde você for encontrado, onde você for achado. Então, liderar a sua igreja como Deus quer é praticamente como que liderando a sua vida como Deus quer, porque você é igreja. É claro, como estou dizendo aqui, abrange também, se você tem sido despertado pelo Espírito Santo, pela revelação da palavra, em comandar algum projeto em um contexto local de igreja, isso também é para você, tá bom? Deixa eu colocar aqui para chamar o pessoal, para vir aqui estar conosco também nessa live, ou seja, nesse curso maravilhoso que nós estamos aqui a propor, né? Na nossa interação aqui maravilhosa. Eu fico muito feliz por saber que podemos, sim, corresponder, dar atenção ao que Deus está falando nos dias de hoje. Lidere a sua igreja como Deus quer, é proposital. Eu estava em um período estudando durante o começo do ano de 2023, quando de repente eu fui inspirado, conforme eu tenho compartilhado nas publicações, foi debaixo de uma inspiração que eu me atentei a esse assunto, tá bom? E eu vou trabalhar hoje e na próxima quarta-feira, dia 5, 4 assuntos, 4 pilares que vão então sustentar a possibilidade de sermos ativos, precisos naquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. O pessoal que está aqui no Instagram, eu peço que você vá lá na bio, tá? Na minha bio, eu estou compartilhando os conteúdos em slides no canal do YouTube. Então, vá lá na bio, né? A primeira opção, o primeiro link é o link do canal, onde estamos aqui num ambiente mais organizado, vamos assim dizer, porque tem conteúdos, tem slides que eu organizei para passar para você. Então, pessoal que está ali, vai lá no YouTube, tá? E o link para o acesso no YouTube está lá
aqui na minha bio, tá? Aqui no Instagram, ok? Então é isso. Eu só estou abrindo aqui o Instagram só para chamar você para vir comigo aqui no YouTube. E o link para o acesso do YouTube, onde nós estamos transmitindo ao vivo, né, esses conteúdos, está aqui no link da bio, tá bom? Pronto. Então, continuando aqui, queria saudar aqui o pastor Célio, né? Está aí o meu primo, Kenilson, dos Estados Unidos aí. Rapaz, muita saudade de você, Kenilson. Muito bom. E muita gente aqui no Instagram. Eu queria que vocês fossem lá, né, na página do YouTube. E o link para a página do YouTube está ali na minha bio. É só você clicar no primeiro link ali do Linktree, você vai encontrar ali o link de acesso ao YouTube, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao que, né, já faz uns 15 minutos que nós começamos aí a desenvolver esse assunto, né? Começamos, de fato, a entrar para o que está proposto para nós. Eita, Glória! Eita, professor Cristiano, muito bom, prazer ver o senhor ali, mas como eu estou falando, o que eu quero compartilhar está no YouTube, ou seja, estou aqui com a estrutura bem consolidada de slides, né, que nós organizamos para passar para você, compartilhar com você. Então, gente, eu dividi a temática aqui em duas partes, por isso, 2 dias, hoje e quarta-feira. Hoje eu vou dar uma introdução, onde eu vou contar 12 anos, né, de experiência de servir a Deus, trabalhar para Deus em Angola e agora aqui no Brasil. E vou começar já a trazer o primeiro pilar que eu entendo ser interessante para o contexto de sermos efetivos e fazer como Deus quer que façamos como igreja. E eu já estou falando aqui que a abrangência do conceito igreja, eu quero que você me entenda que eu não estou falando apenas numa estrutura social, numa estrutura cultural que nós conhecemos, ou religiosa que nós conhecemos. Porque muitas das vezes nós entendemos igreja como aquelas 4 paredes, né? Aquela organização institucional religiosa. Eu quero que você me entenda além dessa estrutura. Essa estrutura predial é interessante, é lá onde nós nos organizamos. Mas quando nós vamos na Bíblia, o contexto igreja, o templo de Deus, o corpo de Cristo, é a conjuntura de homens e mulheres que professam uma visão cristã, uma visão de Deus manifestada, compartilhada por meio de Jesus. E aí nós vamos encontrar na Bíblia várias pessoas que foram usadas por Deus para que essa figura fosse transfigurado, vamos assim, manifestado, né, expandido, né, revelado nos dias passados e também é vivo, é real nos dias de hoje. Então, por isso eu vou falar dessa configuração de igreja predial, instituição religiosa, com CNPJ, e aí vai, mas também eu vou falar de igreja, eu e você, igreja coração, igreja corpo de Cristo, essa construção cristã pela revelação da palavra e dentro da revelação e exposição da palavra, pessoas que atenderam à vontade de Deus, incluindo Jesus Cristo, que começou o percursor da igreja viva e poderosa de Deus. Amém? Quero estar aí. Pessoal, eu vou sair daqui a pouco aqui no Instagram, tá bom? Só estou com esse momento aqui rápido para chamar você para ir lá para o YouTube, que lá eu vou expor alguns conteúdos, tá bom? Então, queria que você fizesse isso, tá? E o link para o YouTube está aqui na bio, tá? Se você clicar aí no primeiro link do Linktree, que já você vai me encontrar lá, tá bom? Deus seja louvado. Então, vamos começar aqui a especificar o conteúdo, o tema desse assunto, tá? Lidere a sua igreja como Deus quer, tá? E aí eu quero me apresentar um pouquinho já para poder efetivar aqui os aspectos, né, de um pouco do meu testemunho. Eu queria trazer uma imagem aqui minha de quando Deus me encontrou. Ou seja, quando eu fui achado por Deus. Eu servia a Satanás,
eu era Rastafari, eu tinha, né, cabelos grandes, na configuração mesmo de um Rastafari, e levava aquela cultura como uma opção de vida, até que Jesus me encontrou e eu mesmo desejei viver a vida de Deus. E nessa disposição, Deus me alcançou. Eu queria trazer, mas não deu para trazer essa imagem, mas você que está no YouTube, você consegue ver a imagem que está aí, essa é a minha cidade natal, tá bom? Eu nasci nessa cidade chamada Sumbi, né? Eu não sei se eu consigo passar aqui com o mouse, né? Mas, essa é uma imagem que eu consegui pegar na internet rápido. É claro que quando eu saí de Angola em 2014, não tinha um bom celular que poderia fotografar, poderia registrar as ruas do meu bairro, da minha cidade, da minha província, enfim. Mas essa aqui é uma imagem rápida que dá para entender onde eu nasci. São duas imagens aqui. Essa aqui, né, que eu tô, não sei se o mouse você consegue ver aí o destaque com o mouse, mas aqui onde era o meu bairro, né, onde eu vivi nos últimos dias antes de vir para Angola, ou seja, para o Brasil. E aqui foi um dos bairros onde eu vivi, né, chamado de aqui é o Xingo, bairro chamado Xingo. Lá no fundo você vê uma praia, né? E aqui é na Bumba, né? Um bairro chamado Bumba. E é isso, as casas são do jeito que você está vendo aí mesmo, até hoje, né? Pronto. E eu tenho tido a oportunidade de, antes de vir para cá, para o Brasil, eu comecei a servir a Deus lá na capital de Angola, Luanda, onde eu tive a oportunidade de 2 anos iniciar uma obra, né, uma igreja. E liderar, se eu vivi, né, esse é o meu contexto de vida, isso foi em 2011, 2012, eu entreguei a vida a Jesus no final de 2008, 2009 comecei já a me envolver praticamente na tesouraria da igreja, lá onde eu me entreguei a vida. Em 2010 comecei a acessei a escola bíblica Rema, onde eu comecei a ter contato com a palavra da fé, com a palavra revelada, né? E em 2011 comecei a assumir, na verdade, uma igreja que estava caindo aos pedaços, né? A igreja estava com problemas financeiros, não conseguiu honrar com seus compromissos financeiros, e o proprietário, na época, bloqueou os bens da igreja, né, caixas de som, cadeiras, tudo, ficou fechado lá. E eu entrei nesse contexto para começar a amenizar, a fazer as negociações, né, e a resolver essa grande situação naquela ocasião. Para nós, os africanos, nós né, no caso, né, nós olhamos para as coisas de Deus, né, como algo muito sagrado. Então, aquilo, quando eu vi pela primeira vez bens que foram doados, foram consagrados para ser objetos, né, que poderiam ser usados para cultuar ou para servir a Deus em culto, aquilo me deixou muito incomodado, eu ficava muito temeroso com isso. Mas foi nesse contexto que Deus me chamou para ajudar aquele pastor que estava naquele contexto. Eu fui profundo, me envolvi, comecei a fazer as negociações naquele contexto, até que o pastor que estava liderando na época desistiu de seguir. E aí quase que eu fiquei com aquela demanda. Eu fiquei para resolver essa situação de 2011, né, até aproximadamente 2013. Fiquei quase que 3 anos nessa demanda. Mas, enfim, eu cheguei em um momento em que eu tive, como tudo estava bloqueado naquele espaço, eu tive que ir para um quintal de um irmão nosso que hoje já está com o Senhor, no Senhor, Papai João Domingos. E lá mesmo eu reunia o pessoal num quintal, debaixo do sol, colocava 5, 15 cadeiras ali, pessoas vinham, pregava a palavra ali no sol, um sol de Angola, não sei se você está me acompanhando ali, você aqui que está no Brasil já foi para Angola, talvez para um projeto social, mas
a sensação térmica, principalmente em Luanda, na época de calor, do inverno, ou do verão, aliás, a sensação térmica é de 50 graus, né? Para você ter uma ideia, é muito calor. Mas eu pregava assim mesmo, debaixo do, né, sol, debaixo do sol, aquele calor intenso, e a questão religiosa é que a gente, para servir a Deus, a gente tinha que ir ataviados mesmo, com gravata, casaco, no meio do sol, pregar. Enfim, eu não tenho imagens aqui para mostrar para você, mas gostaria tanto ter essas imagens, mas não tenho aqui. Enfim, você que está no YouTube, está vendo ali, essa é a cidade. Aqui o bairro Xingo, né, onde eu praticamente vivi, e aqui onde eu nasci, né? Aqui atrás, onde eu nasci, enfim, essa é minha cidade natal. Porém, essas atividades iniciais ministeriais não comecei aqui, eu comecei em Luanda, na capital de Angola. Enfim, agora, uma experiência e tanto, ser líder ou liderar uma coisa para Deus na África, né, num contexto assim que eu vivi, sou africano, nasci lá, é muito diferente e difícil do que liderar a vontade de Deus ou manifestar os projetos que Deus tem aqui no Brasil. Eu acredito que seja também um pouco mais fácil na Europa. Por quê? Porque o pessoal aqui já é experimentado, tem uma vida ativa, tem uma aceitabilidade para as coisas espirituais rápido, em comparação com o povo africano. E você às vezes pergunta, algumas pessoas, eu costumo ouvir pessoas dizendo, não, mas o povo africano é mais afogueado, é mais intenso. Realmente nós somos intensos. Porém, existe um nível de religiosidade também muito grande. Então, se tem religiosidade em detrimento à intensidade em fazer aquilo que nós entendemos, então, o que eu associo? Hoje eu tenho uma visão dos dois. Eu tenho uma experiência, né? Servi, por exemplo, num contexto onde o povo era muito religioso, mas também muito intenso, e aqui onde as pessoas já não são tão assim, tanto quanto religiosos, porém, eu percebo uma desaceleração, uma lentidão, né? Uma relatividade aqui no povo brasileiro quanto àquilo que já poderíamos, ou seja, aquilo que as pessoas já identificaram ser a vontade de Deus. O brasileiro relativiza muito a visão, o chamado, ou seja, pondera demais, ponderar até não seria essa palavra, mas é assim, é tipo como que dá a corda demasiado para aquilo que Deus disse, estique, puxe, segure, é para você abraçar isso com força. Então eu vejo que o povo brasileiro, o crente brasileiro é mais assim, como que lento, seria a palavra, lento para perceber a vontade, é aquilo que Deus quer que seja feito, e a pessoa leva 1, 2, 3, 4 anos para fazer uma coisa que deveria ser feito para ontem. Já na África, os africanos não. Às vezes, pequena revelação que tem se aprofunda, só que lá existe uma excessividade de religiosidade. É por isso que você vai encontrar africanos, eu sou um deles, eu estou falando daquilo que eu vivi, né, que ficam 40 dias jejuando, só bebendo água. 40 dias, uns 50, outros 70, são campanhas que se fazem lá, né? Então, quando você vem aqui para o Brasil, é raro você encontrar uma igreja toda em campanha de 40, 30, 50, 70 dias de jejum e oração, né? É difícil encontrar aqui no Brasil, mas já na África é muito. Então, agora, para um aspecto mais prático, é necessário ficar 70 dias sem comer para poder adquirir alguma coisa da parte de Deus, um favor, uma graça, uma bênção? Eu acredito que não. Então, nada que nós poderíamos fazer com a nossa própria força vai surpreender a Deus. A única força aceitável para conseguirmos estar mais próximos de Deus e conseguir gerar bom impacto aqui na Terra, esse único esforço foi estabelecido e manifestado por Jesus. Então, lá existe muita religiosidade, pouca revelação, e aqui no Brasil existe muita revelação e pouco exercício, pouca efetividade, pouca prática efetiva para fazer com determinação sincero e contrito
e contrito, né? Enfim, pronto. Pessoal, aqui do Instagram, eu vou precisar encerrar para não dividir o foco aqui. Peço a você para ir lá, ó, clica na bio. Eu estou ao vivo aqui no YouTube, porque eu vou começar agora a avançar no conteúdo que eu tenho a ministrar para vocês, tá bom? Então, vou fechar aqui no YouTube. Peço a vocês, deixa eu ver aqui, Priscila está com gente aqui. E aí, Priscila, tudo bom? Eita, gente boa aqui no Instagram. Ó, pessoal, vai lá para você acompanhar melhor os conteúdos que nós estamos aqui a produzir, tá bom? Enfim, gente, então essa é a realidade. Tem muita coisa que eu queria contar para você de experiência, mas essa foi uma das que eu queria compartilhar com você. Por exemplo, em nome de liderar algo que eu estava entendendo ser vontade de Deus, eu passei um bom tempo jejuando. Eu jejuava muito. Por isso, quando cheguei aqui no Brasil, eu pesava aproximadamente 47 quilos. Né? Não porque eu queria ter 47 quilos, mas em nome da religião, em nome da vontade de Deus, no caso e eu conseguia ver, eu consigo ver muitos nesse mesmo contexto, né? Lá na África, em Angola, Luanda. Não sei, estou falando Luanda, estou falando Angola. Não sei outros países africanos, mas isso é muito forte. O jejum e oração é muito forte, só que há uma excessividade, há um atributo religioso nessa prática, porque isso, jejuar desequilibrado, sem uma revelação pontual, é prejudicial. Por outro lado, quando você vem aqui no Brasil, como eu estou dizendo, as pessoas não costumam jejuar, relativizam o jejum e começam a trazer desculpas, né? Não, jejum, eu posso jejuar, não vou jejuar alimento, vou jejuar o celular, vou jejuar Instagram, vou jejuar o WhatsApp, né? Mas quando a gente vai para a Bíblia, naquela época da Bíblia não existiam esses aplicativos, né? Então, é essencial você se abster. Claro, nós podemos aplicar, contextualizar o jejum em outros aspectos, né? Mas eu acredito que é muito mais consciente quando você se abstém de alguns alimentos, né? Para você concentrar a sua atenção para o que Deus quer falar com você. Enfim, então a gente precisa só ter um equilíbrio, né? De lá para cá, eu aprendi muito. Estou aprendendo muito aqui no Brasil enfim, tem coisas que eu pratiquei, que eu fiz lá na África, que são muito valorosos, não abro mão hoje, né? E assim vamos seguindo. Pronto. Agora eu vou começar a entrar no assunto. Se for falar de testemunho, daquilo que Deus fez, como fez, eu vou perder muito tempo. Mas vamos lá. Eu tive a experiência de começar de organizar essa igreja, e no final das contas eu precisei mesmo de começar tudo do zero, né? Pagamos as contas que aquele pastor tinha de débito com o proprietário do espaço onde tínhamos alugado, resgatamos parte das cadeiras, das caixas de som, mesa de som, que estavam bloqueados lá, e quando nós voltamos, eu continuava com os cultos, porém quando tudo voltou, quase que a metade das coisas voltaram, eu comecei tudo do zero, né? Comecei um trabalho próprio, um ministério próprio, e esse trabalho próprio agora está desenvolvido. Na quarta-feira eu vou trazer aqui as imagens dessa igreja, que já fez nascer mais 2 igrejas, e tem uma terceira que está em formatação, né? E graças a Deus, pastores foram levantados, líderes foram levantados e estão dando sequência a esse trabalho lá. Né? E aqui não é diferente, aqui no Brasil, assim que cheguei, fui lá para o pastor Jairo, fiquei lá servindo, ajudando ele, e lá pregava, né, na igreja, pregava nos projetos, né, sociais, principalmente no projeto, no centro de reabilitação, onde eu tinha a oportunidade de morar, como também de ensinar lá os meninos, né, o pessoal. Enfim, depois de 6 meses, houve uma oportunidade de começar a igreja Verbo da Vida em Olivedos. Hoje o pastor Jairo assumiu, junto com sua equipe, pastor, deixa eu ver quem está lá, pastoreando hoje em Olivedos. Acabei esquecendo aqui, não é o Murilo, é o outro rapaz lá que está na frente da igreja em Olivedos e está fluindo, graças a Deus, eu louvo a Deus pela experiência que eu tive de começar a igreja lá em Olivedos. E hoje nós estamos
dando continuidade a um projeto de igreja, começado pela Igreja Verbo da Vida do Zona Leste, né? E hoje nós assumimos desde 2019, né? Final de 2019, 2018, começo de 2019, assumimos essa igreja, estamos lá até então, estruturando, começamos como ponto de pregação, hoje já somos uma congregação, estamos avançando. Líderes estão sendo treinados e levantados, pastores estão sendo treinados e levantados, isso é uma grande bênção, é uma experiência maravilhosa para mim, tá? Eu fico feliz por isso, muito feliz mesmo. Eita glória, então vamos lá agora, eu vou sair daqui do Instagram, tá bom? O pessoal que está aqui no Instagram, vai lá no YouTube, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui a introdução do assunto que nós temos aqui. Lidere a igreja como Deus quer, né? Lidere você como Deus quer. E se você já tem um projeto social, um projeto divino, e você vai precisar estabelecer esse projeto num contexto chamado igreja local, né? Eu estou trazendo aqui conteúdos que vão te auxiliar, tá bom? Vamos lá, então vamos lá no YouTube, eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe seu coração, Deus prospere os seus caminhos em nome de Jesus. Então é isso, pessoal, vamos lá. Agora aqui, deixa eu encerrar aqui. Aleluia. Bom demais. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois bem, então, pessoal, eu trouxe aqui a introdução, vou começar com essa frase que está aí, tá? Deixa eu ver aqui. Você que está ali já está vendo, conseguindo ver aí, né? Essa é a frase aí que eu quero começar com ela. Deixa eu ver aqui se você... Pronto. Acho que está dando para ver, né? Vou voltar aqui. Então, essa frase que está ali é o que eu vou começar para, de fato, estabelecer ali o que eu tenho no coração quanto a esse assunto, tá? Aleluia, Deus é bom demais. Maravilha. Então, liderança espiritual é desejada em um ambiente onde uma determinada natureza maligna se expande com a intenção de extinguir qualquer massa social humana de um determinado território. Esse texto começa... Eu fiz de propósito compartilhar esse texto ali, por quê? Porque nós lideramos ou vamos liderar aquilo que está no coração de Deus. E quando você para pensar, hoje o foco de Deus está em alcançar pessoas. E o alcance dessas pessoas, você vai entender, você vai concordar comigo, que não deve ser feito na força do nosso braço, porque por trás daquilo que nós precisamos como nosso objetivo, nosso alvo principal, alcançar pessoas, por trás da ignorância, da incredulidade das pessoas, por exemplo, por trás da imaturidade das pessoas, existe uma plataforma que sustenta essa incredulidade por parte das pessoas, que nós vamos alcançar. E essa estrutura, essa plataforma, é o que eu estou considerando aqui, eu chamando aqui de natureza maligna. A natureza maligna é o pano de fundo, né? É a estrutura que o diabo estabelece às pessoas para que, por meio desta estrutura maligna, essa natureza maligna, as pessoas desenvolvem, se comportem, fazem aquilo que vai proporcionar a elas o fim, ou seja, a morte espiritual. Né? E nós entramos como filhos de Deus, e eu acredito que você consegue, começa a ser muito mais efetivo quando a sua interação em corresponder à vontade de Deus, essa interação é canalizada, é direcionada para a natureza maligna. Hoje eu estou com 12 anos de experiência como pastor, 12 anos de experiência como líder ou como filho de Deus, e eu costumo encontrar pessoas que já estão na igreja há um bom tempo, mas não conseguem desenvolver
um relacionamento com as coisas que Deus tem para alcançar as pessoas, porque elas olham para as pessoas, né, o comportamento das pessoas e atribuem aqueles comportamentos malignos como que as pessoas quisessem a princípio, como que se fossem a própria pessoa fazendo ou desejando aquilo, ou manifestando aquela natureza maligna. Então, eu e você precisamos entender que o foco de Deus, o alvo de Deus são os humanos. E estes humanos que nós vamos alcançar, é para salvar, estão sob a demanda da natureza maligna. Se você pensar assim, você já entra não se assustando com o comportamento das pessoas. Amém? Essa é a primeira característica que eu quero que você entenda. Essa é a primeira visão que eu quero construir, porque acredito que é assim que Deus quer que você considere. Afinal de contas, nós estamos aqui a falar sobre liderar a igreja, liderar você, liderar os projetos que Deus deu a você, do jeitinho que Deus quer. E o jeitinho que Deus quer é que você comece a servi-lo conhecendo bem o seu inimigo, né? Sabendo as ciladas e as astúcias do diabo, sabendo o modo operante de Satanás. Então, aí você fala, mas pastor, eu não preciso ficar o tempo todo preocupado com o diabo, preocupado com o que o diabo vai fazer, como ele vai fazer. Eu não preciso me preocupar com isso. Com certeza, claro que você não precisa. Mas é bom que você tenha noção, você saiba quem é, de fato, ele é. Qual é essa natureza? Eu não estou lhe convidando para você ter relacionamento com o diabo, com os demônios e suas obras. Desculpa. Liderando a igreja como Deus quer, é você entender qual é a natureza maligna, a estrutura e os objetivos finais dessa natureza maligna, que tem o diabo como pivô e depois os seus demônios, os seus aliados. Tá? E na segunda camada vai ter os homens, aqueles que estão completamente conscientes de fazerem aquilo que estão fazendo, né, em nome do diabo, e aqueles que fazem inconscientemente, influenciados por essa natureza maligna. Você vai concordar comigo que a primeira vez em que Jesus manda os seus discípulos para lidarem diretamente com a natureza maligna, você vai ver que Jesus instruiu os discípulos. Ele deu instruções e deu-lhes autoridade. E eles foram foram efetivar aquelas orientações. E eles tiveram bons resultados. E quando eles retornaram, eles falavam assim para Jesus: Senhor, nós fizemos exatamente o que o Senhor pediu para fazermos. E foi maravilhoso ver a submissão dos demônios, a submissão de Satanás, quanto às ordens que você nos concedeu, quanto à autoridade que você nos deu. E você vai entender que naquele mesmo momento, Jesus disse assim: tudo bem, maravilhoso, vocês viram os resultados, vocês estão alegres por isso. Mantenham a alegria, porém, não fiquem demasiadamente, né, nesse contexto, porque eu via Satanás, né, caindo, né, como um raio do céu. Eu vi ele cair. Então você vai ver que Jesus atribui a natureza maligna, e porque eles têm que afastar-se enquanto nós vamos nos manifestando ao alcance da humanidade perdida, né, por conta do que sabemos do que eles são, ou seja, a gente sabe qual é a posição de Satanás. Isso não é uma posição, ou seja, e essa posição não foi definido, não foi descrito, não foi conceituado por vontade humana alguma na Terra, né? O posicionamento ou a estrutura da natureza maligna na Terra foi estabelecido, foi, vamos assim dizer, descrito por Deus. Ou seja, Deus disse quem é Satanás, o seu nome e coisas assim. Nós estamos a servir aquele Deus que recuou Satanás, venceu Satanás,
destronou Satanás, destronou isso mesmo, destronou Satanás, o posicionou debaixo dos pés do corpo de Cristo, tá bom? A liderança espiritual é desejada em um ambiente onde uma determinada natureza maligna se expande. E Deus não quer que essa expansão se consolide. É por isso que Ele quer que eu e você o correspondamos, ou seja, nós demos o nosso sim para Ele, para que através da nossa vida Deus possa alcançar pessoas. E essa natureza maligna possa ser exposta, possa ser revelada, e as pessoas rejeitem, né, essa natureza maligna pelo seu livre-arbítrio, né? Mostrar. Por isso Jesus fez questão de mostrar para Satanás, ou seja, mostrar para o povo a derrota de Satanás. Paulo disse lá em Filipenses, né, e Colossenses também vai trazer esse embasamento bem objetivo, que Jesus expôs publicamente Satanás, a derrota dele de forma pública. Isso é muito interessante, muito interessante. Eu tenho aqui duas palavras, por isso é que eu deixei ali esse textão aqui, para darmos aqui as bases da introdução, essas duas palavras, desejo e natureza maligna. Então, o meu serviço e o seu serviço a Deus é desejado. Essa é a primeira coisa que você deve entender. E esse desejo é simplesmente para que se cumpra aquilo que está no coração de Deus, tá? Então, a gente não serve a Deus porque a gente quis servir a princípio. Claro que nós queremos servir, mas o início desse desejo é de Deus, é em Deus. E então eu devo casar o desejo de Deus com o meu. Eu devo casar o querer de Deus com o meu querer. Então, quando há o querer de Deus correspondido com o meu querer, aí a gente consegue duplicar, vamos assim dizer. Porque, gente, eu e você estamos numa categoria considerável, muito considerável. Quando Deus nos criou, Ele nos criou num contexto de parceria. Ele ia cuidar dos seus e nós íamos cuidar da terra. A terra é nossa. A terra foi feita para nós, os humanos. E você vai ver lá em Gênesis, né? Eu não vou trazer aqui, né, todos os textos, mas você vai ver lá em Gênesis que o propósito da criação humana é para que nós estendêssemos o reino, a natureza do reino de Deus, dos céus, aqui na terra. Então, a Bíblia vai dizer lá em Salmos capítulo 8, por exemplo, que depois de Deus, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está o homem. Na sua ordem de consideração e desejos. Por isso, o salmista disse, o homem está numa posição um pouco menor do que Deus. Né? Então, assim, eu quero que você... Vamos liderar, vamos fazer coisas significantes na Terra. Nós precisamos resgatar essa essência do nosso posicionamento, da natureza. Estou falando muito aqui a palavra natureza, eu quero que você entenda isso, tá bom? Esse é o nosso pano de fundo, para nós conseguirmos ter posicionamentos efetivos, posicionamentos duradouros, sólidos, tá bom? Sólidos para fazermos coisas extraordinárias na Terra, tá bom? Então, assim, é necessário que você fique de olho no desejo de Deus para te usar. Ele deseja muito te usar. Ele quer demais usar a sua vida. Ele quer fazer isso. Então, você tem que corresponder, simplesmente corresponder, né? Sua extensão, sua manifestação, seu trabalho para Deus é algo desejado. É isso mesmo, é algo desejado. Deus, e esse desejo é como que se ele tivesse que planejar a sua presença aqui. Ele planejou. E quando a gente fala sobre planejamento, nós entendemos, né, que dentro do planejamento a gente deve aplicar no planejamento toda a informação possível. Toda a informação possível deve estar dentro de um planejamento. E dentro dessas informações deve constar aquelas coisas previsíveis e as coisas imprevisíveis. Né? Aquelas coisas que podem ser feitas de forma objetivas e aquelas coisas que são feitas de forma não objetivas também. O planejamento é isso. Né? E Deus planejou tudo, tudo. Por isso é que você vai encontrar recursos disponíveis para você. E esses recursos, os elementos que definem esses recursos, estão dentro do planejamento.
tá? Deus não manifestou ou liberou você na terra e agora ele quer que você o ajude a alcançar pessoas que estão se perecendo, sofrendo, chorando, sem o conhecer, num contexto sem estrutura, né? Sem algo consolidado, algo que vai dar certo, algo que vai ser possível ser realizado, né? A redundância aqui nas palavras, mas é isso. Então, Deus desejou, e nesse desejo existe toda a informação que você precisa saber, estudar, entender, para você perceber que esse desejo de Deus, se não for contemplado, já que ele está exposto, já que ele está revelado, esse desejo, ela pode ser prejudicial, né? E esse prejuízo pode alcançar você, pode afetar você. Aí você fala, mas não estou entendendo, pastor. É isso que eu estou falando. Deus manifestou o seu desejo, né? Deus manifesta o desejo de querer trabalhar com você, de querer te usar. E dentro desse desejo, né, esse desejo que ele tem, está tudo o que você precisa para ter uma boa jornada de líder ou liderança, que começa com você, em você, que começa com uma mentalidade alinhada, um coração posicionado e uma visão sólida, uma visão objetivamente sólida a respeito do que Deus tem e pode fazer em você. Aí começa assim, não é o que você é somente, é o que Deus é a princípio. Quando você entende isso, você vai ver que se você e eu somos na estrutura da nossa construção natural ou espiritual, somos suas imagens, nós somos a imagem dele. Então isso quer dizer o quê? Para que eu e você nos entendamos e comecemos a despertar o querer dele, né, do jeito como ele é, nós precisamos ser. Então, o meu primeiro foco é ver o coração dele, estudar Deus, entender Deus, porque se eu estudo Deus, entendo Deus, eu vou me conhecer, vou me entender também. Então, se eu sei que Deus tem poder, eu vou saber que tenho também. Se eu sei que Deus pode todas as coisas, então eu vou poder também todas as coisas, porque é nele, é estudando ele, é vendo ele, é observando ele, que eu consigo ser o que ele quer que eu seja na Terra. Então, assim, eu não consigo desejar alguma coisa se Deus não criar essa capacidade de desejar, essa capacidade de ter e querer. Entendeu? Então, deve haver um casamento. Deus deseja, eu desejo também. Mas para que eu consiga em mim mesmo desenvolver, manifestar esse desejo, eu preciso começar a estudar o que está dentro das especificidades do desejo do Senhor. Mas essa frase é maravilhosa. A liderança espiritual é desejada. Né? E esse desejo é para corresponder à vontade de Deus na Terra. Agora, tem coisas assim que nós precisamos estudar, né? Porque o equilíbrio aqui. Qual seria o equilíbrio? Desculpa. Eu estou falando de liderança, fazer as coisas que Deus quer, conseguir desenvolver os projetos, a visão de Deus na nossa vida e sermos relevantes na Terra. Tá? Esse é o foco aqui. Porém, se você parar para entender a Bíblia, vamos lá. Deus nos criou para sermos seus representantes aqui na Terra. Tá? Só que nesse contexto, o mal não existia ainda. Quando Deus nos planejou, se você for lá ver, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que, deixa eu ver aqui para não errar, né? Bendito é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E através disso, ele nos predestinou para sermos santos. Estou parafraseando aqui, né? Estou acessando a Bíblia para ler para você direitinho, tá bom? Mas se você for ver, esse desejo da nossa expressão na Terra, para sermos como Deus é lá nos céus, aqui na Terra, e isso foi
objeto de oração de Jesus, quando os discípulos pediram, Senhor, nos ensinem a orar. Então você vai ver que no descorrer, no escopo da oração de Jesus, lá de Mateus, você vai encontrar isso. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é no céu. Na verdade, aquilo foi uma oração de resgate, uma oração de reposicionamento que Jesus estava fazendo lá. Na verdade, o desejo de Deus é que nós sejamos aquilo que ele é nos céus aqui na terra. Lidemos com o diabo, com os demônios, com as circunstâncias, do jeitinho que ele lidaria se ele estivesse aqui em carne e osso, vamos assim dizer. Na verdade, nós somos a carne e o osso de Jesus aqui na terra. Nós somos o corpo dele aqui na terra. Só que nós dizemos isso de boca para fora. Não há uma visão consolidada, um coração consolidado quanto a essa visão. Né? Porque os demônios poderiam se submeter a nós só nos pensamentos, a partir dos pensamentos. Né? E não precisávamos, talvez, gritar para que eles nos obedecessem. Então, assim, olha só o poder da consciência, o poder, né, do entendimento, para que esse entendimento a partir daquilo que são os planos de Deus, os desejos de Deus, quanto o porquê nós estamos aqui, porque nós estamos fazendo o que fazemos em nome de Deus, tá? Então, assim, vou ler aqui o texto que eu referi, deixa eu abrir aqui, Efésios capítulo 1, deixa eu ver aqui, Efésios 1, verso 3, aleluia, glória a Deus. Que diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pronto. Eu estou usando aqui a palavra liderança espiritual é desejada, mas nós poderíamos usar aqui a nossa vida cristã, a nossa conduta, a nossa espiritualidade, o nosso desenvolvimento, o nosso sucesso. A nossa utilidade como filhos de Deus é desejado, foi planejado, né? Foi desenhado, vamos assim dizer. E aqui está a palavra de Deus, bem efetivo, bem objetivo para você, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora, você está vendo aqui que ele nos escolheu nele, ou seja, na vontade dele. Porque Deus, como ele é Deus, permitiu que outras vontades pudessem se manifestar na terra. E aí eu já vou mostrar a você isso aqui em João, capítulo número 2, tá? Quando fala que os filhos que vão representá-lo, e isso falamos agora no Novo Testamento, porque no Antigo não dava para para as pessoas darem uma correspondência efetiva, genuína e pura para Deus, porque as pessoas no Antigo Testamento eram pecadoras. Porém, vamos associar a palavra nele, fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, nele. E essa palavra nele é para reforçar a palavra que eu estou aqui com você na tela, desejo de Deus, né? É igual o que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2 também, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Desejo. Pessoal, sua liderança vai ser muito efetivo, os caminhos que você vai trilhar na terra vai ser muito preciso, quando você entender que aquilo que você vai fazer para Deus é algo que Deus deseja que você faça, né? Você deve estar conectado com isso. Você tem que pegar isso, tá bom? Pegue isso. Você vai fazer aquilo que Deus quer. E não é só porque os pastores falaram, ou porque a mamãe falou, ou porque os tios estão falando. É porque você entendeu que, de fato, é isso que Deus quer que você faça, né? Não é fazer só porque estamos fazendo, por fazer. Não, você tem uma correspondência genuína, porque você tem uma revelação pontual a respeito, tá? A respeito disso. Então, vou ler aqui, João, capítulo número 2, para ver que Deus permitiu vontades, né? E nós não fazemos aqui o que vamos fazer
para desenvolver projetos e um estilo de vida aceitável, e nós termos a oportunidade de liderar a nossa vida, gerenciar a vida que está depositada em nós, esse chamado, essa visão, a partir de vontades humanas ou vontades alheias. Nós temos que estar bem afinados nisso para conseguirmos ser úteis nas nossas decisões, nos nossos avanços espirituais e ministeriais. João, vou começar a ler aqui do versículo número... deixa eu ver aqui. Não, eu falei João capítulo 2, né? João capítulo 3. É isso aí. Vou começar a ver aqui. Deixa eu ver o versículo 13. Isso mesmo. Versículo 12 diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos quais estes que creem, que creram, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ou em Deus, nasceram de Deus, da vontade de Deus. Fomos escolhidos ou eleitos nele antes da fundação do mundo. Então, assim, é bom que você sustente a ideia de que existem várias vontades na Terra. É possível que, se você não cuidar, se você não prestar atenção, você comece projetos, você comece a abrir coisas em nome de Deus, mas Deus não está envolvido com aquilo. Deus não quer que você faça do jeito que você está pensando que é a vontade de Deus. Tá bom? Isso aqui é muito interessante. Vamos encontrar esse mesmo registro aqui. Olha só, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqui tem 3 vontades. Vontade não nasceram do sangue, ou seja, de uma vida natural, nem da vontade da carne, né? E nem da vontade do homem, mas de Deus. Está de propósito aqui, ou seja, aqueles que são feitos filhos de Deus, que o vão representar, foram desejados a partir da vontade de Deus. São manifestos a partir da vontade de Deus, né? E isso tem que estar muito claro. Nós temos que nos policiar, porque é semelhante ao que o apóstolo Paulo, por exemplo, falou, eu acredito que seja em 1 Coríntios, capítulo número 12, vamos lá, já que estamos aqui, isso é para fundamentar a sua liderança, o seu sucesso, o seu desenvolvimento para fazer aquilo que Deus quer. Você deve entender que está pautado nos desejos de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus. Nasceu de Deus, tá? Não é uma coisa que você está inventando. Não é uma coisa que os seus familiares estão inventando. É algo que nasceu do trono de Deus e você precisa obedecer. Por isso eu disse no começo que, se você não dar uma atenção, pode ser prejudicial tanto para você como aqueles que poderiam ou deveriam ser abençoados, contemplados pela boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, né? E aí, por conta desse não observar, não atentar, não reconhecer, é possível que você possa permitir um prejuízo, né, para aquelas pessoas ou para você mesmo. Quando eu falo um prejuízo a partir da desobediência do desejo de Deus, que nasceu no coração de Deus, direcionado para você, eu estou querendo aqui dizer que você não vai ser aquela pessoa autêntica na Terra. Você não vai ser aquela, você vai ser aquela pessoa que não vai ter ou desfrutar do prazer de viver para Deus na Terra, né? A única possibilidade de nós vivermos se divertindo a partir da vontade de Deus é entender isso, que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, o fazemos ou deixamos de fazer porque entendemos que aquilo que estamos fazendo é vontade de Deus, nasceu do coração de Deus. E isso não é um jargão, não é uma coisa que a gente fala de boca para fora. Isso também está nascido ou está fundamentado, é isso mesmo, essa é a palavra, fundamentado nos nossos corações. Já não é hora, se assim você quer ser relevante na Terra, para fazer coisas espetaculares na Terra, já não é hora de fazer só por fazer. Tá? É fazer porque a gente entendeu que é vontade de Deus, tá bom? Então vamos lá, olha só.
Deixa eu ler. Vamos procurar 1 Coríntios, como eu referi aqui. Eu acredito que seja capítulo 12. Vamos ver se é isso mesmo. Eu não preparei esse aspecto, esse texto de forma específica. Mas a gente pode ver rapidinho aqui, tá bom? Aleluia! Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz assim no versículo 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixai-vos, isso mesmo, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Está bem consolidado aqui. Mas aqui uma questão muito interessante. Deixa eu ver aqui. Oh, aleluia. Achei. Então, a palavra ignorância, né? Capítulo 12, versículo 1. Quanto aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque antes de nós sermos feitos filhos de Deus, nós éramos guiados a partir de uma vontade alheia, uma vontade mundana. Hoje nós estamos sendo guiados, estamos sendo chamados a partir de um desejo de Deus, nascido no coração de Deus. Por isso ele disse, não sejam ignorantes. Aí, no capítulo 14 dessa mesma carta, nós vamos ver aqui Paulo dando instruções sobre a oração em línguas, mas também vai dar aqui uma conotação sobre vontades, né? A partir de vontades, ou ele estava a dizer que nenhuma língua é sem sentido. Vamos ler aqui. Oh, aleluia. Ele vai falar sobre sons inanimados e aí vai. Agora, porém, irmãos, versículo 6, 1 Coríntios 14, 6. Se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Eu tenho uma mensagem que fala sobre o rolo da nossa estrutura, né? E aí vai falar, eu trabalho esses 4 coisas maravilhosas aqui que vão consolidar a nossa vida, né? Então ele está falando aqui, se eu for falando em línguas, né? E ele está falando aqui de línguas estranhas mesmo, tá? Aí ele está falando, qual vai ser o proveito? Eu acho que vocês vão ser mais proveitosos, ou seja, eu serei mais proveitoso, meu trabalho vai ser mais tranquilo para vocês vão conseguir me entender melhor e fazer o que vocês precisam fazer para Deus se eu trazer a revelação, se eu trazer uma experiência científica, uma profecia, ou até mesmo uma doutrina. Aí ele começou a dizer o seguinte no versículo 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se os não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou a cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, olha só, versículo 10. Há, sem dúvida, existe, sem dúvida alguma, muitos tipos de vozes. E isso é no mundo. Agora ele diz aqui, final do versículo 10. Agora, é interessante que você entenda que nenhuma destas vozes, né, é ou está estabelecido, contudo, sem sentido. Vão querer a nossa atenção, estas vozes. E a reflexão destas vozes é a vontade. Então, eu tenho uma vontade, eu expresso isso. As vozes aqui vai ser por meio de fala mesmo, ou atitudes, ou comportamentos que vão refletir um pano de fundo, vontade, que eu estou
traduzindo aqui para você com uma natureza maligna. A natureza maligna tem uma vontade, ela quer se expressar através dos nossos corpos. Ela quer assentar nos nossos corações, ocupar a nossa mente e os nossos membros. E é aí que entra, né, o nosso entendimento, que deve acentuar o nosso entendimento. Não estamos para dar atenção às vontades ou às vozes mundanas, humanas. Nós estamos para dar correspondências aos desejos de Deus, àquilo que está nascendo no coração de Deus para nossas vidas. Dá para entender? Dá para entender? Acredito que sim. Então ele diz assim, versículo 12. Ele diz assim, versículo 11. Se eu posso ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Isso é muito pontual. A liderança espiritual é desejada. Deus fala, Deus comunica com você. Agora, se você ignorar o significado que está por dentro do que ele está falando, como eu disse aqui, desejou, um desejo é uma coisa planejada, uma coisa organizada, uma coisa estabelecida, uma coisa muito, mas muito pensado. Desculpa. Que envolve vários recursos para ser manifestado. Então, esse desejo é um planejamento que eu estou refutando aqui. Eu quero que você entenda, irmão. Eu quero que você entenda, meu irmão, que aquilo que você vai fazer para Deus já deu certo porque nasceu no coração de Deus. E Deus nunca perdeu vitória nenhuma. Agora, é interessante que você não seja estrangeiro para Deus. É interessante que você não seja uma pessoa que não entenda o que Deus está querendo dentro do escopo do que Ele te pediu ou vai te pedir para fazer. Tá? É por isso que, se nós entender dessa forma, não tem como a gente fracassar. Não tem como não. Porque Jesus não fracassou. Os nossos antepassados que viveram as pegadas dessa mesma estrutura, esse mesmo sentido de ver, não fracassaram, por que você vai fracassar? Né? Você não pode ser aquela pessoa que vai provar, vai inaugurar o fracasso. Isso não existe se você e eu pautarmos e fazermos o que nós precisamos fazer do jeito como Deus revela aqui nas suas palavras, nas suas sagradas escrituras. E a primeira coisa que eu estou trabalhando aqui, bem na introdução, é o quê? Fique de olho, porque aquilo que você vai fazer é desejado por Deus. Nasce do coração de Deus, ou nasceu no coração de Deus. E você não pode ser estrangeiro quanto a isso. Você e eu não precisamos ser ignorantes quanto a isso. Precisamos ficar muito atentos. E aí que, seguindo a palavra, por exemplo, no versículo 12, 1 Coríntios 14, 12, diz assim, assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. É o que eu estou falando aqui. Deus deseja, mas você também deseja. Mas o seu desejo deve ser a partir dessa direção para Deus, tá bom? Direção para Deus. Eu preguei domingo passado na igreja e eu falei, pronto, nós vamos ser usados para Deus para assistir o quê? Nossos próprios caprichos? Não. Os dons de Deus, as habilidades de Deus, a visão de Deus na nossa vida é para assistir pessoas. É para assistir pessoas. Paulo está falando aqui especificamente dons que vão ser expostos para assistir a igreja, mas também dentro da estrutura de como Deus vai nos usar, aliás, algumas ferramentas, algumas coisas vão ser direcionadas para alcançar o povo lá de fora, como eu disse, né? Aqui bem no compenso, na introdução da nossa ministração, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, né? Essa palavra desejo aqui é muito interessante. É a mesma coisa. Se Deus deseja, você deve desejar também. Se Deus deseja, você deve desejar também. Se Deus quer, você tem que querer também. Você precisa querer também. E aí temos 2 exemplos, né? Jesus queria, via o que Deus estava vendo e era normal, era comum nascer no coração de Deus compaixão. Então, se você não está vendo como Deus vê, não está desejando como Deus deseja, não está querendo como Deus quer, aquilo que nasce do coração de Deus pela sua própria vontade não vai nascer no seu. Porque a linha é a mesma. O espírito é o mesmo. O projeto
né, ou a consolidação na comunhão, que deve formar comunhão, os pilares são os mesmos, né? Então, o desejo de Deus deve ser o seu também. Se Deus deseja te usar a partir dos seus dons espirituais, você precisa desejar também, para que a mesma coisa que está no coração de Deus seja assentado, seja estabelecido por mérito, vamos assim dizer, né? Por honra. Se você honra a Deus, Deus vai honrar você também. Então, essa palavra desejo aqui que nós estamos vendo, ela pode ser eimi nos seus termos originais, que quer dizer ser, que quer dizer existir, ou fazer acontecer, estar presente. Então, esse desejo, quando fala a liderança espiritual é desejada por Deus para atender, as situações e resolver situações que tentam invadir os projetos de Deus na Terra. Esse desejo é a força que faz acontecer, faz existir, né? Faz aparecer as coisas do Senhor nas nossas vidas. É por isso que eu disse que esse desejo é um conjunto de vontade, ou a vontade de Deus especificado, detalhado. É um movimento, né? É tipo assim, eu desejo, mas eu desejo falando, olhando, apontando, acenando, tá? Então não é uma coisa, eu desejo, mas fico quieto, indiferente. Não, tá? Então é isso que eu quero que você entenda, né? A partir desse contexto aqui. E acredito que essa exposição pode esclarecer coisas, né? Deseje mesmo. Deseje, por exemplo, você... vamos falar de liderar, né? A igreja de Deus como Deus quer, né? E eu queria que você entendesse isso. Primeira coisa a considerar é isso mesmo, né? Aquilo que nós vamos fazer vai nascer no coração de Deus. Eu preciso desejar isso. Preciso fazer com que a vontade de Deus seja a minha vontade. Eu devo casar com isso para que, assim como nasceu ou nasce no coração de Deus, a partir desse mesmo princípio, essas mesmas coisas nascem também em mim, para que se consolide a unidade. Para que, assim como Deus é, sejamos nós aqui também. Assim como Jesus fez, na mesma intensidade e velocidade, nós possamos fazer também aqui na Terra. Desse jeito. Agora, a direção é única. Natureza maligna. É desfazer a natureza maligna nas pessoas. Né? É desmontar a estrutura mental, a estrutura espiritual que o diabo está construindo nas pessoas a partir desse desejo de Deus que é recepcionado em nossas vidas, tá bom? Continuando aqui, assim, já que, né, a gente consegue completar essa primeira etapa aqui, né? Eu vou fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, desejado por Deus, e eu configuro para o tempo de hoje, nesse lugar específico, nessa cidade específica, nessa empresa específica, nesse projeto específico. Eu entendo que isso que eu estou fazendo, eu vou fazer, reflete o coração de Deus, reflete o que nasceu no coração de Deus. Pronto, assim sendo, eu entro para isso aqui. O que se espera de um líder é a capacidade de resolver os problemas que a natureza maligna prega a uma determinada sociedade. Pronto, então eu preciso entender que a liderança espiritual é desejada, né, por Deus. Faltou colocar aqui a palavra desejada por Deus, para solucionar o estancamento, né? Onde algum comportamento maligno está tentando se expressar, né? E aí, pronto. Deus, porque praticamente é isso mesmo, né? Somos filhos de Deus. Eu comecei a ler para você, comecei a estudar com você isso dali, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos fez, era para termos comunhão, sermos adoradores. Na verdade, é isso que nós somos, adoradores. Porém,
o caos se estabelece pela desobediência do homem, e aí Deus começa uma empreitada de ajudar, auxiliar, salvar as pessoas que caíram, ou nossas vidas serem salvas, né? E para isso sempre deve existir essa figura, liderança, para que esse caos que a natureza maligna tenta estabelecer, expandir, não se prolifere e a gente consiga, na verdade, fazer com que pessoas sejam alcançadas. Pronto. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é isso aqui. Capacidade de resolver problemas, tá? Ou seja, toda uma estrutura de lideranças que nasce do coração de Deus vai vir dentro dessa estrutura a capacidade de resolver problemas, resolver aquilo que a natureza maligna está a tentar pregar, está a tentar estabelecer, tá bom? Então é isso. Agora eu quero que vamos entrar aqui no contexto bíblico para começar aqui a entrar no fechamento desse nosso primeiro momento. Contexto bíblico, tá? Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 4. Esse é um outro texto, já lemos aqui bastante, mas vamos lá. Eu ainda estou falando aqui sobre essa parte introdutória. Desejo de Deus, natureza maligna, capacidade de você e eu termos de resolver problemas. Então, quando eu entendo uma visão sólida, um querer, um desejo, e começo a aceitar dentro daquele projeto de Deus, daquela vontade, desejo de Deus, vai suscitar também a capacidade, né, para resolver problemas. E isso é o que Deus vai esperar. Depois que você dizer sim para a vontade de Deus, aí sim, vamos embora. Agora, veja só o contexto das duas coisas, tanto do desejo de Deus, a natureza maligna, como eu e você entrando para auxiliar a vontade de Deus na terra e alcançar pessoas. Diz assim, Tiago, ou seja, o apóstolo Paulo a Timóteo: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças a favor de todos os homens, tá? Pronto, então, olha só aqui a abrangência maravilhosa. Agora, eu quero que você mude, você e eu vamos atuar para resolver problemas. Só que Deus quer que você tenha uma visão ampla sobre a expansão e a esfera de atuação desse contexto, onde você vai aplicar o projeto de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, como Ele quer. Pronto, primeiro aqui, olha, isso aqui é abrangente, isso é consolidado, essa é uma mensagem para o corpo de Cristo, por isso é que é uma carta a Timóteo, que estava liderando, estava pastoreando uma igreja. Então, é uma mensagem específica, direcionada para um público específico. Se é para trabalhar para Deus, a essa altura você já deve entender que estamos aqui relacionando com os filhos de Deus. Aqueles que nasceram, como nós estamos falando até então, até agora, da vontade de Deus, que fomos eleitos, assim como está escrito em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, antes da fundação do mundo, fomos eleitos nele. E essa eleição reflete o quê? Vontade de Deus, como nós vimos lá em João capítulo número 1, que existem várias vontades. E 1 Coríntios 14, também está lá escrito várias vozes, e nenhum deles, como Paulo disse, sem dúvida, é sem sentido, ou seja, querem a nossa atenção. Porém, se é para fazer para Deus, tem que ser como Ele está vendo, como Ele está querendo, como Ele desejou. E eu disse para você aqui que deve existir, né, essa necessidade de você se conectar mesmo, permitir que, assim como nasceu no coração de Deus, deve nascer no seu também. E a principal forma, ou a única, vamos assim dizer, de isso acontecer, ser uma realidade, é você desejar, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, né? Ele diz, assim também, já que vocês querem, desejem os dons ministeriais, assim como também Deus quer, e vamos ver essa palavra aqui, desejo também, amém? Então, primeira coisa, eu vou resolver situações problemáticas em homens,
nos homens muito, tá? E Deus está dizendo assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha só, a Bíblia está sendo aqui muito enfático, preciso. Não está dizendo para alguns ou a metade dos homens que existem na terra. É para todos os homens. E aqui você já deve. Eu quero que você se apegue ao espírito. Como é que eu ia dizer? Qual é a palavra aqui que poderia ser mais efetiva? Ao espírito pioneiro. Seria a palavra aqui. Mas vou lhe fazer entender da seguinte forma. Adão estava sozinho, praticamente era o único, a espécie humana, tá? E por meio dele se proliferou a semente humana. Só que ele começa a proliferar, a produzir a partir de uma contaminação. Por isso nós herdamos o pecado dele. Deus manda o segundo Adão, tá? E esse segundo Adão, Jesus Cristo, também era o único filho que passou a ser o primeiro de muitos, tá bom? Então, o primeiro de muitos, esses muitos, eu estou incluso, você também está incluso, tá bom? Nós estamos inclusos. Agora, para os efeitos da nossa atuação dentro da continuidade da natureza do reino de Deus estabelecido na terra em Cristo Jesus, é interessante, claro, às vezes a gente não pensa assim, mas é interessante que você comece a sustentar a ideia de que o teu trabalho para Deus, nasceu em Deus, é vontade dele, e se o Deus que nós estamos servindo tem domínio global, ou seja, domínio, vamos assim dizer, categoricamente, é questão de acessibilidade dentro dos seus atributos, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Eu não sou, você também não é, tá bom? Mas a palavra dele em você é. Não perde as propriedades dos seus atributos. Eu, você, somos limitados, mas a vontade dele, o desejo de Deus, carrega, se nasceu dele o projeto que você vai fazer de igreja, o projeto missionário que você vai fazer, por exemplo, o projeto de abrir aquela empresa para poder financiar projetos missionários, enfim, qualquer que seja a forma como Deus está querendo falar e fazer através de você. Nasceu no coração de Deus, vai crescer com os mesmos atributos e natureza e essência dele. É por isso que a minha visão de liderança e a sua deve ser global. Em um contexto de execução, de aplicabilidade, eu vou aplicar em Campina Grande, eu vou aplicar em Mari, vou aplicar em Luanda, Angola, mas os efeitos dessa aplicação é global, é na terra toda, alcança a terra toda. Tá bom? Me entenda, não é você, não é só eu, não é eu, é a palavra dele, é a vontade dele no seu coração, que não perdeu os atributos de Deus, no contexto de ele ser onisciente, onipresente e onipotente. Tá certo? E você já sabe que a essa altura não existe distância no reino espiritual. Então, eu posso, por exemplo, paralisar uma manifestação demoníaca em alguém que está na Itália, agora mesmo. Eu posso paralisar uma atuação maligna em alguém que está na China, agora mesmo. Alguém que está em Luanda, em Angola, em Portugal, agora mesmo. Não existe distância. Então, nós precisamos começar a entender dessa perspectiva. É claro que nós fazemos aqui em um lugar geográfico específico, mas aquilo que fazemos tem uma abrangência eterna. Então, o que eu quero cultivar com você nisso, ou em você nisso? Eu quero cultivar a ideia de que esse projeto que você vai executar ou está executando, ela é eterna, mas você não é a princípio no contexto físico falando, fisicamente falando.
tá bom? Ou naturalmente falando. E qual é o gás nisso? Qual é o combustível para esse contexto? Você deve olhar, meu irmão, minha irmã, que as coisas que Deus nos pede para fazer não morrem, tá bom? Não tem período de caducidade, não morrem com a nossa morte física. Elas vão se estender, elas vão se expandir, elas vão avançar. Amém? E é minha responsabilidade, é sua responsabilidade de gerenciar essas coisas. Por isso eu trouxe esse texto aqui de propósito, para despertar em você que o nosso trabalho é para alcançar todos os homens, tá bom? Todos os homens. Ou seja, a abrangência do mundo é global mesmo. Orem, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Olha que maravilha, olha que coisa poderosa. Por todos os homens. Agora olha só. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Eu esqueci de destacar a palavra deseja aqui, mas era para ter colocado a palavra deseja aqui, ó. Deseja que todos sejam salvos e estes que estão salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, olha só. Orar por todos os homens e todos os homens que vamos orar sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. Você já parou para pensar nisso? O que seria isso? Desejo de Deus que todos sejam salvos. Todos os homens. Você já parou para pensar quantos homens existem no mundo? Eu fui fazer uma pesquisa rápida. Aproximadamente 8 bilhões de pessoas existem no mundo hoje. 8 bilhões de pessoas. E aqui a Bíblia, 1 Coríntios, ou seja, 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 4, está aí. Verso 1 ao 3, dizendo ali, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas por todos os homens. Né? E aí ele disse, porque Deus, o nosso Salvador, deseja, está dentro dele, está fervendo, está orquestrado, está estabelecido, esse trabalho de alcançar todos os homens que estejam perambulando hoje na terra. Todos os homens sejam salvos. E não só salvos, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí, para sua informação, para nossa sustentação, no que estamos a falar aqui, fazer como Deus quer, ou seja, liderar como Deus quer. É bom que você medite nisso. Claro que você talvez vai alcançar só uma pessoa, mas essa pessoa vai alcançar outros, esse vai alcançar outro, e aí vai. E aí vai, tá bom? E aí o que acontece? Cristãos hoje no mundo, aqui é a somatória, aproximadamente 8 bilhões de pessoas, tá? Que são, as pesquisas estão dando esse valor aí, essa quantidade, aliás. Valor não, essa quantidade. Só de cristãos no mundo, temos ali 2,18 bilhões de pessoas dizem professar a fé cristã. Né? Então, dos 8 bilhões, mais de 2 bilhões de pessoas são cristãos. Aí está dividido, né? População sem afiliação religiosa. Ou seja, aquelas pessoas que dizem que não têm uma ligação, né? Não estão conectados com alguma confissão religiosa, né? Vamos assim dizer. Pronto. Porém, também não quer dizer que são ateus ou ateístas, né? São 1,1 bilhão de pessoas dizem não possuir algum tipo de filiação religiosa. Aí as demais porcentagens vai se subdividir ali entre os muçulmanos, que tem, dentro da quantidade de pessoas que existem, eles ocupam 23%. Os hindus, 15%, os budistas, 7,1%, religiosos folclóricos, 5,9%, judeus, 0,2%, e outras religiões, 0,8%, tá? E os demais, quer dizer que não
estão alcançados hoje. Então, é muita gente para nós alcançar. E eu vou dizer para você que o foco, se nós estamos. A Bíblia está dizendo, Deus deseja que todo mundo seja salvo. Então, o foco hoje é nós desenvolver a atenção para essa porcentagem aqui, né? Essa porcentagem é um desafio grande, mas é bom que você comece a pensar dessa forma. E aí eu quero começar a trabalhar as especificidades da sua contribuição nesse todo aqui. Quarta-feira eu vou trazer de forma mais mastigado. Hoje o meu computador deu um problema quando eram por aí volta das 4 horas da tarde aproximadamente. Eu ia trazer mais algumas informações pontuais, mas por conta desse problema que eu tive, não consegui trazer para você. Claro que na quarta-feira eu já vou trazer mais coisas aqui para a edificação do nosso estudo. Produtos do nosso serviço a Deus. Né? Não sei como é que você pensaria sobre isso, mas eu vou ler aqui 2 textos só para concluir. Né? Acho que eu tenho 10 minutinhos aqui para nós concluir, para fechar mesmo. Tá? Mas ali, no próximo nosso encontro aqui, nós vamos concluir, tá bom? Mas olha só, vou ler aqui com você, até deixa eu tirar aqui, porque ficar só eu aqui, por enquanto. Mas deixa eu falar com você aqui uma coisa interessante. Espera aí, para não esquecer, né? Deixa eu tirar. Aleluia. Então, deixa eu ver aqui. Perfeito. Voltou aqui. Pronto, eu vou trazer. O produto do nosso serviço vai ser a especificidade, eu acho, aquilo que está específico no que vamos fazer, tá? Não sei se você já viu assim, mas não se assuste, tá? Como eu estava dizendo aqui. Mas deixa eu ler com você aqui, já para concluirmos aqui esse nosso primeiro momento, né? João capítulo número. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. João dá um testemunho sobre Jesus, né? E aí me chamou muita atenção isso dali, e faz parte daquilo que eu preparei para você hoje, nesse nosso primeiro encontro, tá? Então ele vai dar o seu testemunho aqui sobre ele não ser o Cristo, tá? E olha só o trabalho que ele recebeu de Deus, a natureza do trabalho que configurou aquilo que ele fez, ou aquilo que ele serviu para ser, né?
na terra, aquilo que era a consumação, ou seja, o encaixe da razão do seu ministério, do seu chamado ministerial. Isso é muito poderoso, né? E isso se repete, tá? Jesus também fez isso. Não sei se você vai concordar comigo, mas é isso que eu percebo. Quando lhe foi dado a oportunidade lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, você vai ver que lhe foi dado um livro para ler, né, do profeta Isaías. E ele procurou o lugar que se cumpria aquele exato momento que ele estava ali. É claro que Jesus, dentro dos projetos que Deus tinha para ele fazer acontecer as coisas, muitas coisas configuravam as atividades que ele tinha que fazer. Um deles, por exemplo, era levantar 12 discípulos, né, convidá-los para estarem perto dele, ensiná-los durante 3 anos, para depois os estabelecer como apóstolos ou enviá-los como apóstolos, né? Porém, dentro de um escopo geral, né, daquilo que ele precisava fazer, tinha coisas específicas que eram de momento a momentos. E quando ele foi dado aquele livro para ler, você vai ver que está lá descrito de forma proposital que ele procurou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor sobre mim, pelo que me ungiu. No final da leitura, ele disse: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ler, ou seja, de ouvir. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. E isso me chamou muita atenção. Eu vou compartilhar com você aqui que isso se assemelha. Este foi o testemunho, versículo 19, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Tá? Pronto. Então essa pergunta é interessante. Estava sendo feito, ou foi feito por sacerdotes, representantes, naquele contexto, né, de Deus. E nós não precisamos ser ignorantes quanto a essa questão, porque nós vamos servir aos homens. O produto que nós temos, ou seja, o chamado que nós temos, o desejo de Deus que nós carregamos para ser exposto na terra, vai ser para os humanos, né? Nós não precisamos ser seletivos ou fazer acepção de pessoas para servir. Nós vamos servir a todos. Agora, depende das pessoas se vão aceitar ou não. Isso já é deles, não nosso. Não é nossa dependência. É das pessoas. Quanto a nós, como a Bíblia mesmo diz, tende paz com todos. Ou seja, ministrem a todos os seres humanos. Todos, sem exceção. Todos. Os únicos hoje que não têm vez da atenção de Deus, que não têm em prioridade a atenção de Deus, são os espíritos caídos, espíritos maus. Os humanos é o nosso foco. Nós vamos atrás deles, nós vamos apresentar, ministrar a eles a vontade de Deus, os desejos de Deus compartilhados em nossos corações, tá? Então, está escrito ali, ó, este foi o testemunho. E aí a pergunta é: quem és tu? Eu fico muito interessado, eu fico muito feliz com essa pergunta. Ele se assemelha ao que os mesmos fariseus e, enfim, fizeram quando trouxeram aquela mulher que foi pega no ato de adultério. E aí eles é claro que debaixo daquilo tinha uma tentação, né, uma natureza maligna, uma vontade maligna tentando paralisar o trabalho, o ministério de Jesus. Mas você vai ver que é uma coisa que eu quero que você entenda, que deve configurar a razão da sua existência, aquilo que você está aqui para fazer. Quem é você? Quem é você? O que você tem? O que você carrega? Como é que está configurado? Como é que está estruturado? Como é que está especificado aquilo que você vai fazer para o Senhor? Você consegue falar aquilo que Deus quer que você faça de forma bem à vontade? Quem é você? O que você está fazendo ou vai fazer para Deus? Está claro isso? Eu costumo ouvir pessoas que dizem: não, mas Deus não fala. Deus não mostra tudo.
Pode ser que Deus não vai mostrar tudo, de fato, mas por que então você tem um presente? Por que então você está consciente? Essa consciência é para quê? Não, Deus nos dá presentes, Deus nos dá consciência para desfrutarmos de cada presente, cada momento. Talvez você não sabe o que vai acontecer com você daqui para frente, daqui para, né, 5, 10 anos, mas hoje tem coisas que devem se cumprir hoje. Como ele disse, Jesus disse, hoje se cumpriu. E para que se cumprisse o que estava presente no presente, naquele momento, ele precisou procurar um lugar específico que ele ocupava, que fazia juiz ou juízo ao momento que ele estava ali. Os olhos estavam atentos, ouvidos estavam atentos para ouvir. E ele diz assim: não vou desperdiçar essa atenção dos humanos, esses ouvidos humanos, eu vou procurar na Bíblia o que está se cumprindo nesse exato momento. Né? Você vai me entender, né? É nesse contexto que a Bíblia diz: eu sou o que sou. E nós pregamos muito que Deus vai se tornar aquilo que você precisa, ou aquilo que se encaixa dentro da vontade dele para se configurar a vontade dele em manifestação na terra. Não sei se você consegue entender dessa forma, mas eu quero que você entenda isso. Quem és tu? As pessoas perguntaram, ou as pessoas vão perguntar para você. Quando assim acontecer, o que você vai responder? Aí João confessou, versículo 20. Ele confessou, e não negou, confessou. Eu não sou o Cristo. Você consegue dizer o que você não é e o que você é? Tá? Quando você e eu começamos a conseguir falar o que nós não somos e o que nós somos, claro que nesse momento já deve estar, é claro, é óbvio, que deve ser verdadeiro, deve ser maravilhoso, deve ser poderoso. A descrição, né? No caso aqui, né? Deve estar bem evidente, poderosamente, a descrição da vontade de Deus. Você vai falar a vontade de Deus. Quando as pessoas falam, quem é você? Você vai falar que você é o que Deus descreveu, o que Deus pontuou, o que Deus especificou. É sobre essa especificação, essa pontualidade, essa descrição de quem é você, é disso que nasce o nosso, eu coloco aqui a palavra produto do nosso serviço a Deus. O significado da nossa existência, aquilo que vamos ser, não mais, nem além, nem a quem. Como Paulo disse, aprendam a viver, não, a fazerem não além do que está estabelecido. Né? Ele disse, falou isso lá em Coríntios, né? E aqui está escrito, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não, não sou Elias. És tu o profeta? Ele respondeu, também não sou. E disseram-lhe então, declara-nos quem és, porque para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de você mesmo? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o que você diz a respeito de você mesmo? Hein? Você consegue falar de boa? Ou estamos misturados com religiosidade? Não, se eu falar o quem eu sou, vai parecer prepotência, vai parecer soberbo, vai parecer ser orgulhoso. Será? Eu acho que não. Pelo menos aqui, e você vai aprender hoje, né, que Deus quer que no momento oportuno, em contextos assim, você fale aquilo que Ele desenhou em você. Aquilo que Ele descreveu pelo seu desejo, pelo seu querer, no seu coração, na sua vida. E outra coisa interessante é porque eu estou construindo um outro curso que vamos falar sobre a sustentabilidade cristã, né? Como ser sustentáveis, né? Nessa nossa vida cristã. E eu falo que uma das formas da sustentabilidade é que a palavra ela cria materializações para que se cumpra tudo que um dia foi falado. Por isso o verbo se fez carne. Então,
João vai falar, ele estava a dizer, olha, eu sou a matéria do que um dia foi falado. Eu sou um verbo, ou seja, sou a concretização daquilo que um dia foi falado, foi verbo. Assim como Jesus, o verbo se fez carne em Jesus para nos salvar, João se fez carne para ser o percursor, aquele que, como ele disse aqui. Então ele respondeu, versículo 23, sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E Jesus fez a mesma coisa. Hoje se cumpriu o que vocês estão ouvindo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso foi falado, foi um verbo. Foi declarado, foi profetizado. Então, por isso é que eu estou dizendo, eu passei o tempo todo dizendo para você, aquilo que vai acontecer em você e através de você, de Deus, nasceu no coração de Deus. É um desejo falado, desenhado, projetado, manifestado, e você é a materialização desse desejo. É a materialização desse desejo. É por isso que não pode fracassar. Não é um projeto fálido, né? Caduco. Não, é vivo, é real. É por isso que tem vida, é por isso que é presente, é por isso que é consciente. Então, isso é disso que nós estamos a falar. É isso que eu quero dizer sobre produto do nosso serviço. João não era o Cristo, porém ele era, na sua produção, na sua efetividade, no seu significado, o cumprimento da vontade de Deus dentro do tempo que ele viveu. Acredito ser, irmãos, para fazer do jeito como ele quer, você não deve fugir desse script, tá? Deve ser do mesmo jeito como está aqui, tá bom? Então, ele respondeu e eu devo responder, você também deve responder. E é interessante aqui porque são aos homens que nós vamos responder, tanto quanto nós respondemos e sabemos responder a Deus. Então, se você sabe responder a Deus, vai saber responder aos homens também. Se você sabe responder a Deus, vai saber responder a Satanás e aos seus inimigos. A questão aqui é, saiba, esteja consciente, esteja limpo, plenamente consciente de que é a Deus que você está respondendo. Amém? Amém? Então, o seu produto de serviço é de fato aquilo que está descrito na palavra, que se materializou em você. E aí cabe a você e a mim descobrirmos em que parte da Bíblia estamos, em qual contexto estamos na Bíblia, o que é que está materializado, que um dia foi falado e que somos de fato nós na sua essência e significação, né? Isso eu e você precisamos segurar, precisamos considerar, tá bom? Então vou ficando por aqui hoje. Vou ficando por aqui hoje. No próximo momento, vou começar desenvolvendo, né, esse assunto ainda do produto do nosso serviço, a especificação disso, tá bom? Com outros textos bíblicos. E aí vamos começar a entrar agora, né? Olha só o que eu preparei, né? Tá tudo aqui, se você consegue ver. 4 pilares para desenvolver a boa liderança na igreja. Hoje tratamos sobre a parte da introdução. Começamos agora aqui, do chamado, e começamos a falar, né, sobre o produto, como a especificação da fala de Deus, né? E essa especificação da fala de Deus vai, então, vai especificar o chamado, ou seja, o nosso produto ministerial, que, de fato, vai ser compartilhado, vai ser desenvolvido, vai ser oferecido, dado para as pessoas, tá bom? Então, é isso que eu quero que você entenda. E no próximo encontro, na quarta-feira, nós vamos falar sobre doutrina, né? E vamos também vamos desenvolver os outros 2 últimos tópicos, né? Uma boa visão administrativa e a importância de termos um bom testemunho, né?
e aí nós vamos também aprender tudo biblicamente como isso sucede, tá bom? Deus abençoe seu coração, Deus prospere os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.